Bom, nós estamos hoje, então, no último dia. Nesse dia nós vamos falar sobre o combate na família, ou a área da nossa vida familiar, também nesse combate do cerco de Jericó. Irmãos, eu sei que cada noite foi especial para as nossas batalhas pessoais, nas nossas diversas áreas. Mas nós podemos hoje falar de que esta área não é apenas para um combate pessoal, mas é de fato para essa grande batalha, essa grande guerra, que acontece não pessoalmente apenas, mas na história da humanidade. Se você lembrar um pouco da leitura do Evangelho, Jesus começa a falar algo que talvez no primeiro momento você pensa, realmente faz muito sentido, não é? Ele diz assim: vai chegar o dia em que o templo e a cidade de Jerusalém, toda murada, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será destruído. E então o Filho do Homem vai voltar. Mas antes disso, alguns vão dizer que está próximo o tempo, que Jesus está voltando. E aí Jesus diz assim: não sigais esta gente. Então, quando eu estava lendo esse evangelho, preparando a homilia, eu até levei um susto. Por quê? Porque a minha pregação, sobretudo hoje, é para falar exatamente sobre Jesus está voltando, e nós temos que nos preparar para a grande batalha final, que nós não sabemos se vai acontecer hoje, amanhã, ou daqui a algum tempo, alguns anos, décadas, não sabemos. Mas lembrem que eu já falei outro ano passado, não é? Aquela vidente de Fátima, dos 3 pastorinhos de Fátima, de Nossa Senhora de Fátima, Lúcia, ela revelou que Nossa Senhora disse a ela que a grande batalha final entre Jesus e Satanás se daria no campo da família. Então quero dizer a você, esse campo hoje da família que estamos falando não é apenas de uma batalha pessoal, é da batalha final entre Jesus e o mal. Então eu repito, estava preparando esta pregação dizendo que nós estamos exatamente no tempo onde há uma grande batalha no campo da família. Nunca como hoje, nos nossos dias, está sendo tão discutido falar sobre o que é família. A ideia de família foi reinventada. A ideia de família, no sentido tradicional, dizem alguns, foi superada. A ideia de casamento entre um homem e uma mulher, que vivam assim até que a morte separe, que estejam abertos à vida para terem muitos filhos, também já está ultrapassada. Nunca se ouviu falar tanto disso. Alguns lugares inclusive já aboliram o dia dos pais, o dia das mães, porque alguns não têm um pai e uma mãe. Então vamos fazer o dia da família, mas a família é esse conceito mais aberto. Nunca se falou tanto, por exemplo, sobre o próprio conceito de pessoa gerada na família, que a pessoa mesmo, ela só é portadora de direitos depois de alguns meses de gestação, ou ainda depois do nascimento. Nunca se ouviu falar tanto sobre isso. Vocês sabem que em muitos lugares, inclusive no Brasil, já vários padres, pastores também, foram processados por terem falado: olha, o que a palavra de Deus fala sobre família é um homem e uma mulher abertos, pelo menos, né? Nem sempre é possível ter filhos por situações inclusive
que só Deus conhece, mas abertos a terem filhos, e que permaneçam assim até que a morte separe, que lutem pelo casamento. Então, alguns padres e pastores foram processados porque isso foi um discurso que na verdade é preconceituoso, cheio de fobias, né? Gente, nunca aconteceu isso a nível mundial, inclusive no Brasil. Então eu quero dizer a você que aquilo que Nossa Senhora disse a Lúcia, a última batalha, a batalha final entre Jesus e Satanás se daria no campo da família, de tal forma que até dentro da igreja alguns iriam apostatar, ou seja, alguns iriam dizer: não, realmente esse conceito bíblico, esse conceito aí que por muito tempo a igreja pregou, isso já está ultrapassado. Não importa se você casa com homem ou com mulher, não importa se você tem filhos ou não tem filhos, se você usa métodos naturais ou não usa, se você usa contraceptivos ou aborta, não importa, tudo depende de como você acha. Ora, cada um pode achar o que quer, mas só porque cada um acha o que quer, não significa que cada um inventou agora o jeito certo que Deus inventou desde a criação do mundo. Tá bom, mas o Senhor está dizendo então que está chegando um tempo de batalha final entre Jesus e Satanás no campo da família? Estou afirmando isso. Mas o Evangelho diz: não sigais essa gente, Padre. Sim. Agora preste atenção no que Jesus continua falando. Ele diz: não sigais essa gente, porque antes de acontecer isto, vocês serão perseguidos, serão martirizados. Isso já aconteceu. O antes já passou. Um povo se levantará contra o povo, outro povo em guerra. Isso já aconteceu há muito tempo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos. Isso já aconteceu. Então Jesus está falando de um futuro, no momento em que os judeus estão ouvindo, os apóstolos estão ouvindo, que para nós já é passado. O futuro que Jesus falava para nós já passou. Haverá fomes, grandes pestes no mundo. Olha, a gente passou isso agora. Acontecerão coisas pavorosas. Veja se não foi o pavor que aconteceu nessa pandemia. Meu Deus do céu, eu lembro, já falei isso alguma vez, quando eu estava ali em Campo Bom e chegou o primeiro caso de Covid no Brasil, foi em Campo Bom, e a cidade começou a ficar bloqueada, fechando com concreto, chamando todo mundo para entrar na cidade. Quem era campobonense não podia sair ou entrar assim. Nenhuma pessoa podia entrar ou sair da cidade sem documento. Eu pensei: bom, é o fim do mundo mesmo. A gente fica apavorado. O que aconteceu? Coisas pavorosas. Sinais, grandes sinais serão vistos no céu. Agora há pouco tempo, acho que você viu isso que eu vi esses dias. Sinais que estão acontecendo, e aqui no Rio Grande do Sul ainda. Tomara que Jesus volte logo aqui no Rio Grande do Sul, para levar a gente logo para casa mesmo, né? Mas aí você começou a ouvir, isso é verdade, né? Pilotos comunicando aí a base de que estão vendo sinais, e ninguém sabe de onde é. Não sei de onde é que é também, não importa se é de uma ordem natural ou não, até mesmo, mas sinais estão sendo vistos no céu. Então o que Jesus disse que ia acontecer, vou cantar para você hoje: acorda, Pedrinho, né? Já aconteceu. Acorda, diz a Bíblia: desperta tu que dormes. Dá uma cutucada em quem está perto de você, não sei se não tem alguém dormindo mesmo. Sacode essa pessoa e diga: desperta tu que dormes. Porque essas coisas, irmãos, eu repito, que Jesus disse que ia acontecer, aconteceram. Então significa que nós já não estamos no futuro que Jesus ia dizer, nós já estamos vendo no passado o que Jesus disse que iria acontecer. Ele disse então: depois que tudo isso acontecesse, então aí chegaria o grande dia do Senhor. Mas é um dia terrível, dizia a primeira leitura,
é um dia terrível, mas é um dia de salvação e de vitória. Então nós estamos exatamente nesse tempo, cada vez mais próximos do grande dia, não apenas da nossa vitória particular do cerco de Jericó. Deus não está só cercando Jericó nesse tempo, Deus está cercando todo o império das trevas, para que todo o império de Satanás seja definitivamente derrubado, seja definitivamente destruído, seja definitivamente vencido, e nós entremos na posse da terra prometida, que não é aqui, é na Jerusalém celeste. Está chegando esse tempo. Então Jesus fala: não fiquem preocupados com isso, porque isso é bom. Vai ter problemas, vai ter guerra, mas nós não podemos temer a guerra. Quando eu falo guerra aqui, falo da guerra da luta contra o mal, não é? Sobretudo. Mas de qualquer forma, o soldado não pode temer a guerra. E mesmo que ele tema a guerra, a força, a coragem, o amor dele, inclusive pela pátria, tem que ser maior do que o medo. O nosso amor pela pátria eterna, o nosso amor pelo céu, o nosso amor pelo Rei do céu e da terra tem que ser maior até mesmo que qualquer medo. Mas por que estou dizendo isso? Não é para nos deixar medo, é para dizer, de fato nós estamos no tempo de aprender a guerrear. E como que nós aprendemos? Eu falei esses dias que nós só aprendemos a passar por grandes tribulações sendo treinados nas pequenas tribulações. Nós só aprendemos a passar, a estar preparados melhor para a grande guerra final entre Jesus e Satanás, que se dá no campo da família, se nós nos treinarmos ou formos treinados nas batalhas agora, pessoais, comunitárias, na nossa família. Sabe que eu fui despertado assim para pensar algo que eu nunca tinha pensado. Se você lembra a história do cerco de Jericó, você vai lembrar que isso aconteceu com Josué. Eu falei isso tantas e tantas e tantas vezes. Josué capítulo 6, ele nos fala da tomada de Jericó, onde o povo de Deus, que está indo em direção à terra prometida Canaã, passa por Jericó. E sabe o que acontece? Eles passam por Jericó, Jericó cai. Eles entram em Canaã, que é a terra prometida, que hoje é Jerusalém. E passa o tempo, Josué já está velho, e o povo já não está mais tão fiel. E Josué começa a perceber que eles venceram Jericó, mas agora Jerusalém está sendo vencida. Ou seja, Canaã vai começar a ruir de dentro para fora. Foi isso que Jesus inclusive falou no evangelho de hoje: não sobrará pedra sobre pedra. Se você vai a Jerusalém, você vai perceber, hoje tem os muros de Jerusalém. Nenhum daqueles muros é um muro verdadeiro da cidade, a cidade antiga. Não existe mais. Já são 3, 4, alguns lugares até 7 cidades subterrâneas que tem na Terra Santa. Porque Jerusalém de verdade, a Jerusalém original, não ficou pedra sobre pedra. O que aconteceu? Josué derrubou com o povo de Israel as muralhas de Jericó, as muralhas do inimigo, e depois que entrou em Canaã, na terra prometida, construiu as suas muralhas. Mas como não foi fiel a Deus, ruiu de dentro para fora, deixou o inimigo entrar e derrubar as suas muralhas. As muralhas que foram tantas vezes cantadas pelo povo de Deus, dizendo: os que confiam no Senhor são fortes como os montes de Sião. Os montes de Sião, onde estavam lá as muralhas cercando Jerusalém. Nada pode abalar as muralhas de Jerusalém, pois o mal venceu Jerusalém, derrubou as muralhas
E aquilo que o povo de Deus não perdeu fora de casa, perdeu dentro de casa. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu quero chegar dizendo que a batalha, meus irmãos, quando é fora de casa, ela às vezes tem outra conotação, até um pouco mais corajosa. A gente sai, a gente vai enfrentar o mal, mas o perigo maior é quando o mal sorrateiramente entra dentro de casa. E aqui eu quero dizer, nós temos que derrubar as muralhas de Jericó, mas cuidado, porque você é Jerusalém, a sua casa é Jerusalém. Cuidado, porque o inimigo vai querer derrubar as muralhas de dentro da sua casa, a proteção dentro da sua casa. Então nós precisamos vigiar com estratégia, não só para vencer as muralhas que estão fora, mas para fortalecer as muralhas que estão dentro. Porque o inimigo percebeu que não adiantava criar obstáculos fora de Jerusalém, ele precisava era tomar, era invadir Jerusalém. E eu fui levado, dizia, por uma santa curiosidade, a perceber o que aconteceu. Porque Josué lá em capítulo 6 diz, para tomar a cidade e derrubar Jericó. Mas lá no capítulo 24, está aquela famosa frase que Josué diz: não sei a quem vocês querem servir, mas eu e minha casa, nós serviremos o Senhor. O que aconteceu? O povo, passados os anos, já não estava mais servindo a Deus, mas Josué está dizendo de alguma forma: enquanto tiver uma família fiel a Deus, servindo a Deus, o povo de Deus subsistirá. Enquanto eu, com os meus filhos, com a minha família, com os meus amigos, com os meus irmãos, nos posicionarmos, nós continuaremos travando a batalha, até que de geração em geração essa guerra perdure, até chegar o glorioso dia em que o Senhor nos dará plena vitória. Deixa eu tentar explicar isso de uma forma mais prática. Josué, quando estava para entrar em Canaã, você lembra, eu falei, o povo não queria, entrou em desespero. Lembra quando eu disse na batalha da mente? Ficou com medo de entrar na terra prometida, porque os homens lá eram como gigantes. Josué e Caleb, apenas dois disseram: se vocês não forem, nós vamos, porque nesta guerra, a vitória não é nossa por nós mesmos, a vitória vem do Senhor. E Deus não precisa de 6.000, Deus não precisa de 60 homens, nem de 6, nem de 2. Ele precisa entrar na guerra, pode ser por um, porque a vitória é do Senhor. E Josué e Caleb vão para a guerra, com alguns poucos homens. Por quê? Porque eles não vão para a guerra tão física, eles vão fazer cerco de Jericó. Vão marchar, louvar, adorar, e a vitória do Senhor, e Ele vai derrubar a muralha. Perguntava eu para Deus: quem são esses que derrubaram as muralhas em nome do Senhor? Você sabe quem são eles? Você sabe quem são aqueles que entraram na terra prometida? Nenhum dos que saiu do Egito. Você sabia disso? Eu já falei isso em algumas pregações. De todos os que saíram do Egito, os únicos que entraram na terra prometida, passando inclusive por Jericó, foram os únicos 2 que disseram: nós vamos para a batalha. E levaram atrás de si os filhos daqueles que saíram do Egito. Veja o que eu estou querendo dizer aqui. A batalha, ela é ininterrupta, de geração em geração. E essa batalha, ela atravessa os séculos de gerações, pelos filhos e pelos filhos dos filhos. Então, se você olhar a Bíblia, assim como a Bíblia começa com uma família, Adão e Eva, num casamento, por assim dizer, e termina numa família, a grande família de Deus, nas bodas do Cordeiro, do casamento de Cristo e a igreja. Tudo começa e tudo termina na família.
As guerras começam e terminam na família. E as vitórias, elas também são do início ao fim pela família. Então Deus vai entregar a vitória de Cristo na terra através das famílias. Não é através dos sacerdotes por eles mesmos. Eu me atreveria a dizer, nem tanto pela hierarquia, os bispos e o Papa. Tudo isso é como que a espinha dorsal que sustenta todo o corpo. Mas o que vence a batalha são os braços, as pernas que marcham. A espinha dorsal que dá, por assim dizer, a estrutura do corpo da igreja, que é a hierarquia. O Papa, os bispos, os padres, enfim. Eles são apenas uma estrutura que dá estabilidade. Mas quem vai guerrear, quem vai lutar, quem vai derrubar as muralhas, quem vai marchar à frente do Senhor e quem vai declarar a derrota de Satanás, serão as famílias. Tudo começa e tudo termina na família. O que nós precisamos nesse tempo, irmãos, é pedir famílias santas. Comece a rezar pela sua família, para que a sua família esteja preparada para o bom combate da fé. Pais, eu diria até mais, imagina como é que o povo de Deus entrou em Canaã, se nenhum daqueles que saiu do Egito entrou em Canaã, além de Caleb e de Josué, é por causa dos filhos. Os filhos que a Bíblia diz que são a bênção do Senhor. O que nós precisamos, irmãos, é de famílias que abracem de novo o plano de Deus, de estarem abertos à vida, de terem muitos filhos. Porque deixa eu dizer a você, uma das grandes estratégias, inclusive estratégias militares, é que a população tivesse muito filho, para que os muitos filhos daquele lugar, ou até daquela religião, fossem tão numerosos que tivessem um exército numeroso. Agora, se as famílias católicas, as famílias cristãs se decidem em ter pouquíssimos filhos, você está decidindo que o exército de Cristo será ínfimo. Porque quanto menos filhos, menos soldados. Aqui digo, repito, no sentido espiritual, entenda bem. Quanto menos filhos cristãos, menos futuros adultos cristãos. Nós precisamos realmente dizer isto. Existe uma batalha que está acontecendo entre Cristo e Satanás no campo da família. A grande pergunta é: as famílias cristãs estão multiplicando? Aproveitando que nós estamos falando do ano da multiplicação, estão multiplicando os cristãos? Nós estamos multiplicando os soldados de Cristo? Estamos multiplicando aqueles que vão fazer as muralhas de Jericó caírem e resistirem para que a terra prometida não seja tomada? Agora, se os outros que infelizmente estão no exército liderado pelo mal, liderado por Satanás, estão se multiplicando, estão se preparando para terem muitos filhos soldados que possam tomar, vou dizer assim, até mais prático. Existe uma estratégia de pessoas que são anticristãs, que estão se organizando para dizer: nós temos que ter muitos filhos para colocá-los nas faculdades, para que esses nossos muitos filhos se tornem depois os líderes da sociedade. Aí acontece o que? Sobe como prefeito de uma cidade, como governador de uma cidade, como juiz de uma cidade, como presidente de uma nação, como juiz supremo de uma nação,
alguém que não tem fé, alguém que é infiel e até diria assim, não só é infiel à lei de Deus, mas é odioso na luta contra quem é fiel a Deus. Por que está acontecendo isso? Porque os cristãos decidiram minimizar o seu exército. O exército dos maus vai crescendo estrategicamente. Os filhos dos infiéis e dos anticristos, que são os anticristãos, não é? Começam a crescer, a se proliferar, começam a tomar as posições, os governos, e nós cristãos depois vamos dizer: meu Deus, o que aconteceu? Nós não temos força, nós somos a minoria, nós não conseguimos agora resistir, porque os governos, as autoridades, está tudo na mão daqueles que não creem em Deus. Eu estou despertando você para dizer: a batalha da família não é apenas a batalha da sua família, é a batalha definitiva e decisiva da luta entre o bem e o mal, entre Jesus e Satanás. Outro dia disseram para mim assim: as novas comunidades, elas têm um problema. É muito fácil aprovar as novas comunidades que só tem padres, que só tem celibatários, que só tem celibatárias. Mas o problema das novas comunidades é que ela tem casais, ela tem famílias, e aí é difícil você regular pobreza, castidade, obediência para casais, para famílias. Você regular uma vida missionária para casais, para famílias. E eu disse: exatamente exatamente o pensamento que Satanás quer que aconteça. A grande arma de Deus, através das novas comunidades, é que as novas comunidades são formadas mais do que por padres, mais do que apenas celibatários e celibatárias, casais que em nome de Jesus terão muitos filhos, e que então poderão oferecer um grande número de soldados para o exército de Cristo, para que a batalha final, Jesus prevaleça contra o mal. Benditas famílias das novas comunidades, benditas famílias dos movimentos, benditas famílias que dizem: nós não teremos filhos para deixá-los escondidos aí no nosso sítiozinho, só rezando para que se salvarem. Não, nós teremos muitos filhos para colocá-los no meio da sociedade, para que eles tomem o seu posto e para que eles possam estabelecer o reino de Cristo sobre a terra. Fique de pé. Não quero falar mais nada. Se eu falar muita coisa, talvez você vai ficar com nada na cabeça. O que eu quero dizer em poucas palavras é: Jesus precisa da sua família. Assim como Josué disse: eu e minha casa serviremos o Senhor, e Deus disse: basta. Se encontrar algumas famílias como você, Josué, então Deus disse a Josué: nada nem ninguém te poderá resistir. O que nós precisamos na nossa igreja são famílias que lutem pela santidade, que lutem para orar juntos, que lutem para vir à missa, para se confessar, para vencer cada pequena batalha dentro da sua casa, que lute pelos seus filhos, não para, repito, deixá-los alienados, não. Pelo contrário, para acostumarem os filhos a estarem em campo de guerra. Eu já falei isso alguma vez, eu tenho medo de algumas ideias, algumas mentalidades de que os católicos, os cristãos têm que ter suas famílias separadas do mundo para não contaminar o mundo. Pois não se contamina com o mundo, mas também não santifica o mundo. O que nós precisamos é fermento na massa. Nós precisamos é isso, luz no meio das trevas. O
que nós precisamos é soldados que estejam habituados a lutar. Em nome de Jesus, tomara Deus que daqui a alguns anos, quando nós estivermos fazendo o cerco de Jericó, sempre com o último dia dedicado à área da família, nós estejamos com famílias inteiras, pais, filhos e netos, unidos aqui, preparando-se, treinando, resistindo, para não permitir que o exército do mal seja mais numeroso do que o exército de Deus. Quero dizer a vocês, queridos, em poucas palavras, eu quero que vocês fiquem com poucas coisas, talvez é isso. Unam-se em família, unam-se em famílias. As novas comunidades são uma grande família espiritual. Una-se a uma nova comunidade, una-se a um grupo de oração, una-se a um movimento, una-se a alguma pastoral, a algum grupo de vida espiritual. Una-se, famílias com famílias. E vou dizer com todas as palavras: tenha muitos filhos. E se você não tem, reze para que os seus filhos, ou os filhos dos seus filhos, tenham muitos filhos. Deus não vai deixar os seus passarem tal tribulação e necessidade além do que poderão suportar. Quando nós estamos na guerra, nós não estamos preocupados se nós temos uma vida boa e fácil, cômoda, como algumas famílias querem. Eu quero ter poucos filhos para ter uma vida cômoda. Não, você não entendeu, você está em guerra. Na guerra você não pode procurar querer comodismo. Na guerra você precisa pagar o preço do sacrifício para que a guerra não seja vencida. Feche os seus olhos. Senhor, eu peço realmente, abre a inteligência, assim como o Senhor abriu a inteligência dos discípulos de Emaús. Abre a inteligência dos seus filhos, porque nós estamos em guerra. O inimigo já está avançando muito, Senhor, e nós precisamos de valentes guerreiros. Nós precisamos de homens e mulheres, famílias posicionadas, que comecem a marchar e não serem cercadas pelo inimigo, como fez Jerusalém, deixou-se cercar pelo inimigo. Nós não nos deixaremos cercar pelo inimigo. Nós é que cercaremos o inimigo. Nós é que cercaremos o inimigo. E nós não apenas resistiremos, nós avançaremos e nós venceremos pelo forte e poderoso braço do Senhor. Levante suas mãos. Em guerra, vamos em batalha. Diga comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vitória é nossa, em nome de Jesus. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa guerra está em nossas mãos. Esta guerra está em nossas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós podemos nos posicionar. Nós podemos nos posicionar. Eu e minha casa. Eu e minha casa. Nós serviremos o Senhor. Nós serviremos o Senhor. Nós nos posicionamos. Nós nos posicionamos. Em ordem de batalha. Em ordem de batalha. Nós não permitiremos. Nós não permitiremos sermos cercados. Sermos cercados. Nós cercaremos o Nós inimigo. cercaremos o inimigo. Eu e minha casa. Eu e minha casa. Nós serviremos o Senhor. Nós serviremos o Senhor. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. E ainda que eu tenha medo. E ainda que eu tenha medo, eu entro nessa guerra. Eu entro nesta guerra. Com a coragem que vem do céu. Com a coragem que vem do céu. Eu entro nesta guerra. Eu entro nesta guerra. Mas eu não entro para perder. Mas eu não entro para perder. Eu entro para vencer. Eu entro para vencer. Porque o meu Deus. Porque o meu Deus é o Deus da guerra. É o Deus da guerra. E é o Deus da vitória. É o Deus da vitória. O meu Deus. O meu Deus. É o Rei dos Reis. É o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. É o Senhor dos Senhores. Eu posso declarar. Eu posso declarar
Jericó cairá. Jericó cairá. O mal sucumbirá. O mal sucumbirá. Satanás será derrotado. Satanás será derrotado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos a falência do reino das trevas. a falência do reino das trevas. A derrota do reino das trevas. A derrota do reino das trevas. Porque em nome de Jesus. Porque em nome de Jesus, Satanás já está julgado. Satanás já está julgado. E já está condenado. E já está condenado. Nós não nos renderemos. Nós não nos renderemos. Eu e minha casa. Eu e minha casa. Nós serviremos ao Senhor. Nós serviremos o Em Senhor. nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Eu Cristo. e minha casa. Eu e minha casa. Nós venceremos em nome do Senhor. Nós venceremos em nome do Senhor. Eu e minha casa. Eu e minha casa. Diga, eu e minha casa. Eu e minha casa. Serviremos o Senhor. Serviremos o Senhor. Nós vamos cantar, sabe o que? Se eu orar, se eu clamar. Vamos cantar isso já nos preparando. Vamos cantar isso, se eu orar, se eu clamar. Jericó não vai resistir. Se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Nenhum mal irá resistir. Aleluia. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres nesse lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, força. Vai, vai. Se eu orar. Vamos juntos, juntos. Vamos. se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Eu quero que você já dê um grito de vitória. Eu quero que você já celebre a vitória do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Levante sua mão direita. Vou perguntar a você se você renunciar ao mal, porque nesse exército não pode entrar aliado a outro exército. Ou você é todo de Jesus, ou nada feito. Oh, glória. Não dá para pertencer a Jesus e pertencer ao mal, ao pecado e ao inimigo. Então, vou perguntar a você com a mão direita, responda bem forte: renuncio. Por isso eu vos pergunto: para seguir Jesus Cristo, renunciais ao pecado? Renuncio! Renunciais a Satanás? Renuncio! E a todas as suas obras e ilusões? Renuncio! Agora diga: creio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio! Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos? Creio!
Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Creio. Esta é a nossa fé, que da igreja recebemos e sinceramente professamos em Cristo nosso Senhor. Diga: demos graças a Deus. Demos graças a Deus.